Os decanos do jornalismo moçambicano, Tomás Vieira Mário e Rogério Citoia, apelaram hoje à observância dos limites éticos e deontológicos no exercício da atividade jornalística no espaço digital. Esta é uma notícia que o caro telespectador poderá acompanhar ao longo deste serviço informativo. Muito boa noite e seja bem-vindo à quarta edição da semana do Jornal da Noite aqui na MBC TV. 12 pessoas morreram, 22 contraíram ferimentos, entre graves e ligeiros. Outras, em número ainda não apurado, encontram-se detidas na sequência das manifestações desta quarta-feira em vários pontos do país. O ativista e coordenador da plataforma Decide, Wilker Dias, apela aos manifestantes a serem vigilantes face a situações que desvirtuam o real sentido dos protestos. O primeiro dia das manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, inseridas na quarta fase da presente etapa, foram marcados por vários incidentes resultantes dos confrontos entre os manifestantes e os agentes das Forças de Defesa e Segurança. Segundo o coordenador da plataforma Decide, Wilker Dias, só nesta quarta-feira 12 pessoas morreram em consequência das manifestações. Tivemos o registro de cerca de 34 baleados, sendo desse número verificado, tivemos cerca de 12 mortos nas províncias de Cabo Delgado, Inhambane, Nampula, que teve a maior cifra, e também Maputo. Nampula, que teve a maior cifra também de pessoas que foram baleadas. Temos também, ao longo do dia de ontem, um registro de pouco mais de 100 detidos, com destaque para a província de Cabo Delgado, mais uma vez na cidade de Pemba, temos em Nampula, temos também registros na província de Gaza, Tete e Inhambane. Maputo, temos também o registro de alguns detidos ao longo das manifestações de ontem. É importante também ressaltar que a cidade de Tete, na semelhança da cidade de Chibuto, foram um dos pontos em que, pese embora não tenhamos restado, felizmente, o número de feridos ou mortos, tivemos gás lacrimogéneo em Tete dentro das casas, por exemplo, no bairro de Canalonga. Tivemos também na cidade de Chibuto gás lacrimogéneo dentro de instituições de ensino, em que uma dessas botijas acabou ferindo um aluno naquele ponto. Quanto à vandalização de bens públicos e privados, o ativista Wilker Dias apela aos manifestantes a serem vigilantes entre si, de modo a evitarem atos que desvirtuam a essência do protesto. Os danos patrimoniais também foram verificados em alguns locais. Tivemos alguns casos em que verificamos de viaturas, carros dos bombeiros também que foram atacados, e a mensagem que sempre se passa para este tipo de situações é que as manifestações têm que decorrer de forma pacífica, sem destruição, e por isso é que sempre passo a mensagem de que vigiem-se uns aos outros. A plataforma Decide é uma organização da sociedade civil moçambicana dedicada à monitoria de processos democráticos no país, que vem acompanhando o processo eleitoral e a evolução das manifestações em todo o território nacional. Recorde-se que a quarta fase da quarta etapa das manifestações convocadas pelo candidato suportado pelo partido Podemos tem a duração de 8 dias a contar desde a quarta-feira, com o interesse compreendido das 8 às 15 e sem interrupção ao fim de semana. A realização da despesa pública poderá ficar comprometida nos próximos meses devido à fraca coleta de receitas no Estado devido às manifestações. A informação foi partilhada ontem pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, durante um encontro que manteve com reitores das universidades públicas e privadas do país. O bloqueio dos setores econômicos, com destaque para a fronteira de Ressano Garcia, durante o período das manifestações, tem viabilizado a coleta de receitas fiscais, o que, segundo o chefe de Estado, Filipe Nyusi, pode comprometer o pagamento de salários na função pública, bem como a realização de outras despesas nos próximos tempos. Existe também o problema de receitas fiscais que estão a cair. A informação ainda desta manhã me encorajou um bocadinho, porque até antes de ontem não estive bem satisfeito
Mas agora, pelo menos, consegue ir até novembro fazer uma cobrança até 80% do previsto. Normalmente, esse momento até sobe, até ultrapassa a previsão. E isto me agita porque posso não conseguir pagar salários de professores e de enfermeiros. Porque nós não temos orçamentos doados como nos outros governos tiveram essa sorte. Eu nunca tive. Durante 10 anos nunca tive essa sorte. E me sinto bem porque por ter dado a prova de que nós moçambicanos podemos, trabalhando, sobrevivendo, fazer alguma coisa. E eu acho que podemos fazer mais, até se tivéssemos algumas outras medidas de contenção, ou de corrupção, reduzir ou eliminar a corrupção, etc. Algumas tendências, porque há muita fuga. É tipo canalização de água. Reagindo às sucessivas fases das manifestações, Filipe News diz haver consumo excessivo de drogas, fato que aumenta o vandalismo e oportunismo. Isso aqui é a dor principal, estarmos a assistir pessoas a morrer por uma coisa que eles próprios dominam um pouco, mas o importante também assinalar é que há barricadas, pessoas não podem circular, viaturas que bloqueiam as estradas, as vias públicas. E agora, por exemplo, escolas, porque agora há uma certa mistura, há um aproveitamento do momento de que manifestação ir atacar mina, Larde ou Manhumbi, manifestação ameaçar queimar uma estação, uma central térmica, a manifestação impedir exames. Há pessoas que não vão estudar, vão perder o ano por causa disso. Então, manifestação não fazer funeral, ou estar a buscar funeral para partir o carro. Qualquer razão que possa existir, então, aquilo que foi adquirido com muito sacrifício, não, ou sede de alguns partidos políticos, lojas, os botossós agora reduziram o ataque, agora não sei que tipo de acordo chegaram com os donos do botossó. E por outro lado, o consumo de drogas está a perder controle. Já um pouco há o excesso de consumo de droga de diferentes formas. A circulação do transporte de passageiros está com problemas. Há um esforço total de inviabilizar as fronteiras econômicas. O chefe de Estado defende a compreensão mútua entre as partes envolvidas no processo eleitoral, tendo sublinhado que o país não deve ficar refém de indivíduos. Filipe News falava nesta quarta-feira durante o encontro que manteve com reitores de universidades públicas e privadas. O candidato presidencial Venâncio Mondlane diz que o Conselho Constitucional está a tentar maquinar falsos resultados, ao afirmar que Podemos e seu candidato apresentaram resultados de apenas 7 províncias, pois há provas da apresentação dos editais ao nível de todo o país. Por esta parte, aliás, por parte desta formação política e do seu candidato. Depois do Conselho Constitucional ter dito à imprensa que o partido Podemos e seu candidato presidencial apresentaram editais de apenas 7 províncias, Venâncio Mondlane veio a público na tarde desta quinta-feira esclarecer que Podemos apresentou todos os editais de todos os círculos eleitorais. Portanto, isso tem que ficar claro para todo mundo. Portanto, se querem produzir alguma mentira, estão a tentar ensaiar alguma mentira, é bom arranjar outra. Mas não esta de que nós não apresentamos as evidências da nossa vitória. Apresentamos as evidências da nossa vitória, como apresentamos as evidências dos editais falsificados e adulterados pelos órgãos eleitorais. Sobre o diálogo proposto pelo presidente da República, Venâncio Mondlane reitera a disponibilidade e diz que está ansioso para o início das conversações rumo à resolução dos problemas que os moçambicanos enfrentam. Estou a deixar esse assunto consigo, presidente Filipe Jacinto News. Estou disponível, estou ansioso
para que a gente tenha um encontro virtual. Tudo depende de si. Se não acontecer o encontro, é porque o senhor não tem interesse. Se o senhor estiver interessado, façamos o encontro virtual. Se o senhor estiver interessado, também os processos ilegais que foram movidos contra mim, processos crimes, mandatos de captura, indemnizações de milhões de dólares que eu tenho que pagar, o senhor sabe muito bem o que tem que fazer com isso. Então, se tem interesse no seu povo, então o senhor sabe muito bem como dialogar comigo e como criar todas as condições que haja diálogo, que haja um roteiro de paz em Moçambique. Venâncio Mondlane chama atenção aos seguidores para a neutralização de infiltrados durante manifestações cujo interesse é a violência, vandalismo e saque. Instruímos os jovens manifestantes, os que andam a montar barricadas, a fazer portagens, já demos ordens. Temos que neutralizar todos esses que andam a cobrar dinheiro às pessoas, a impedir as pessoas de se deslocar, a cobrarem para portagens. Já na cidade de Maputo, já viram alguns exemplos. Na Matola já vimos alguns. Estamos a neutralizar as pessoas. Estamos a neutralizar os que andam a fazer saques nas lojas. Estamos a neutralizar as pessoas que andam a agredir, a destruir bens públicos e privados. Isso não é o papel da nossa manifestação. E eu vou pedir a todos os manifestantes ficar atento. Todos aqueles que quiserem sabotar e manchar as nossas manifestações, neutralizar imediatamente, como aconteceu na Matola, na Casa Branca. Venâncio Mondlane lamentou mais uma vez as mortes nas manifestações e acusou a Polícia da República de Moçambique de ser um dos principais autores da violência durante os protestos. O novo Procurador-Geral da República, Américo Letela, tem o desafio de dinamizar o combate imparcial ao crime organizado e travar a evolução e sofisticação da corrupção na administração pública. A opinião é dos analistas políticos Alberto Manhique, Mauro Silva e André Mulungo, que falavam esta quinta-feira em entrevista à MBC. A recente nomeação de Américo Letela ao cargo de Procurador-Geral da República surge num contexto em que o país enfrenta desafios significativos na administração da justiça e no combate ao crime organizado. Para os analistas Alberto Manhique e Mauro Silva, o novo Procurador-Geral tem o desafio de promover a justiça e garantir a aplicação da lei de forma equitativa, além de fortalecer a confiança dos cidadãos nas instituições judiciais. Pela experiência do próprio Américo Letela, ele já teve passagens como vice-procurador ou até mesmo procurador provincial, tanto de Inhambane, tanto de Gaza, bem como vice-procurador-geral, e como vice-procurador-geral já esteve por frente de grandes processos como esta coisa de lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais e por aí fora, que é um dos grandes desafios que Moçambique neste momento tem e que tem que levar a cabo porque é a imagem do próprio país que está em causa e que ele pode dar maior suporte, pode ajudar a limpar esta mesma imagem. Há muito trabalho que este novo timoneiro deve fazer. Primeiro é a lavagem cerebral, como disse antes, dentro da Procuradoria. E o resto iremos acompanhar com bastante tempo. É tão pouca coisa que podemos dizer sobre este novo timoneiro, porque nunca vimos em público, particularmente eu, e eu acredito que é uma pessoa que pode dar o seu máximo, porque ele conhece a casa. Não vai aprender nada e, quando muito, ele vai chamar em consideração todos os processos mal parados. Para estes, Letela deverá ainda pautar pela imparcialidade no combate ao crime organizado, que tende a evoluir, tornando-o mais sofisticado. Falando do crime organizado, ele tem que fazer a lavagem cerebral, primeiro dos seus colegas dentro da Procuradoria, porque sabemos todos nós que o crime organizado é um mal a combater e muitas vezes vamos para o peixe miúdo e não seguimos os autores morais que mandam aniquilar, seja quem for,
E o crime organizado também tem muito a ver com o branqueamento do capital, e essas pessoas, pela pujança financeira que detêm, e acabam comprando e os procuradores, a partir do distrito, da cidade e até a nação. Por sua vez, o ativista do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, André Mulungu, entende que a nomeação de Américo Letela visa proteger os interesses políticos do governo da Frelimo. Na lógica, primeiro, de assegurar que os interesses do partido estão assegurados, mas também os interesses próprios da pessoa, do presidente, também estão salvaguardados. O entendimento que se tem aqui é que é um facto que Beatriz Buchiles estava em fim de mandato. Com mais de 20 anos de carreira, Américo Letela já assumiu vários cargos na magistratura do Ministério Público. Os decanos do jornalismo moçambicano, Tomás Vieira Mário e Rogério Sitóia, apelaram hoje à observância dos limites éticos e deontológicos no exercício da atividade jornalística no espaço digital. Acompanhe os detalhes desta notícia no segundo e último bloco por hora. Vamos observar um breve intervalo, voltamos daqui a pouco, mas antes acompanhe, conheça a tabela cambial para as próximas 24 horas. Até já. Neste programa, o caro telespectador vai poder acompanhar discussões sobre um dos motores do desenvolvimento econômico moderno, o mercado de capitais. E ao longo do nosso programa, traremos especialistas que vão explicar-nos as suas visões sobre os desafios atuais deste mercado. Esta biblioteca é para os moçambicanos, é para os investidores, os empresários. Marque na sua agenda todas as terças-feiras, pelas 21h30, aqui na MBC TV. Campanha Promo de Publicidades da MBC TV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBC TV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBC TV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Boa noite, estamos de volta ao segundo e último bloco. Assim que só agora juntou-se a nós, é bem-vindo. Estamos a transmitir a quarta edição da semana do Jornal da Noite aqui na MBC TV. Os decanos do jornalismo moçambicano, Tomás Vieira Mário e Rogério Sitóia, apelaram hoje à observância dos limites éticos e deontológicos no exercício da atividade jornalística no espaço digital. Os intervenientes foram oradores do Fórum de Média e Cidadania, organizada pelo MISA Moçambique, no painel sobre regulação dos média e a formação profissional em contexto de digitalização. O quarto dia do Fórum de Média, Cidadania e Desenvolvimento esteve dedicado a um tema de grande relevância para o jornalismo, onde a classe fez menção aos riscos e oportunidades à volta da produção de conteúdos no espaço digital. O jornalista e diretor executivo do Secalecana, Tomás Vieira Mário, destacou a necessidade de maior responsabilidade profissional e ética, de modo a evitar-se atropelos por parte dos jornalistas. A mídia tem um quadro de responsabilidade, através do qual há limites na profissão. Há limites na profissão.
pelos quais, se você viola, você responde em juízo, em tribunal. Não é assim? Se você me difama, se você traz informação inverídica, se você viola minha presunção de inocência, como mídia, eu vou ao tribunal. Portanto, há um quadro que diz nós somos quem e como respondemos. E isso é claro. Por sua vez, o jornalista e presidente do Conselho Superior da Comunicação Social, Rogério Sitoy, defendeu o processo de regulação dos média e a formação em contexto de digitalização para proteger o público numa altura em que há proliferação dos fake news, ou seja, notícias falsas. Eu sou defensor de uma regulação e a razão é muito simples. Eu penso que regular é importante para estabelecer, não regular conteúdos nesse sentido, mas regras, estabelecer limites éticos e limites deontológicos, que são as ferramentas que orientam o exercício da profissão de jornalismo. Essas regras têm que ser iguais na televisão, como o Tomás estava a dizer, têm que ser iguais nas regras, na rádio, na imprensa escrita. É verdade que há nuances específicas para cada um deles. Mas as regras, os limites éticos e os limites deontológicos, eu sou defensor de que eles têm que ser estabelecidos. Uma das conclusões do debate foi de que, apesar das ameaças e riscos que apresenta, a digitalização também oferece oportunidades ao setor, cabendo aos jornalistas e gestores de meios digitais saberem tirar proveito. O economista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, Rui Mate, levanta dúvidas sobre os reais benefícios de Moçambique no projeto Coral Sul, uma instalação flutuante para o processamento de gás natural liquefeito operada pela multinacional italiana ENI. Segundo o CIP, a petrolífera está a pressionar o governo para conceder benefícios no novo projeto de processamento de gás natural liquefeito na bacia do Rovuma. Em entrevista à MBC-TV, o economista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, Rui Mate, levanta dúvidas sobre os reais benefícios de Moçambique no projeto Coral Sul, uma instalação flutuante para o processamento de gás natural liquefeito operada pela multinacional italiana ENI. Houve estudos de viabilidade, consultas públicas, algumas delas até participei, e neste momento é preciso que o governo assine um contrato para a materialização deste empreendimento, que é importante para Moçambique, porque o projeto Coral Sul é aquele que deu uma visibilidade e levou Moçambique aos patamares internacionais nos principais atores de exploração de gás. Com base naquilo que é os valores envolvidos, olhamos para o projeto Coral Sul, se investir e quais são as receitas propostas para o Estado moçambicano. Olhando para aquilo que são os valores envolvidos no projeto Coral Sul, Rui Mate refere que fez-se uma previsão de prováveis perdas caso haja exclusão de pagamento de impostos em espécie. Moçambique vai perder cerca de 92 milhões de dólares por ano porque o Estado terá cedido a exclusão de conteúdo local. Nós fizemos uma previsão de prováveis perdas caso essas duas cláusulas sejam excluídas, como se pretende que ocorra nas negociações. Se isso ocorrer, significa que Moçambique vai perder cerca de 92 milhões de dólares por ano, porque o Estado ou o governo terá cedido à exclusão de conteúdo local, terá cedido ao pagamento dos impostos em espécie. É verdade que o pagamento do imposto em espécie pode ser convertido em dinheiro, então, em termos de perdas monetárias, pode não ocorrer. Mas o fato do governo ou do Estado moçambicano não receber o gás como imposto é uma oportunidade que o Estado também perde de fazer uma gestão mais direta dos seus recursos. Ter o gás que não produziu, porque em Moçambique as empresas que operam no setor não são produtoras, não são operadoras, são apenas empresas. Poderia fazer
diversas coisas para diversificar a sua economia e promover o imposto gás, porque o valor que vai receber em termos de imposto, na verdade temos o Fundo Soberano, mas a liquidez imediata, normalmente os nossos governos usam essa liquidez imediata para satisfazer também despesas imediatas. Rui Mate é autor deste artigo publicado nesta quarta-feira pelo CIP, na qual refere que as multinacionais que atuam em Moçambique e os consórcios em particular, tudo farão para viabilizar os seus interesses, mas cabe aos moçambicanos a responsabilidade de aceitar ou não termos contratuais perniciosos para o país. O Estado moçambicano, o governo em dia, primeiro deve se abster de assinar ou negociar esses contratos. Segundo, a cláusula do pagamento do imposto em espécie e a cláusula do conteúdo local sejam excluídas deste contrato. Se este governo aceitar isto, ele estará a condenar os moçambicanos para uma situação de subdesenvolvimento. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, anunciou ontem, quarta-feira, um investimento de mais de 500 milhões de dólares para o desenvolvimento do corredor logístico do Lubito na República de Angola. O presidente norte-americano falava na Cimeira de Negócios que juntou outros chefes de Estado africanos e representantes do setor privado. Os presidentes Joe Biden dos Estados Unidos e João Lourenço de Angola participaram numa cimeira com o chefe de Estado da República Democrática do Congo, Zâmbia e Tanzânia, na qual participaram também representantes do setor privado, de instituições americanas de desenvolvimento e finanças e da Africa Finance Corporation, para celebrar o progresso feito no desenvolvimento do corredor Transáfrica do Lubito e a parceria do consórcio do projeto. De acordo com o comunicado da Casa Branca, o presidente Biden saudou o progresso feito no corredor desde o seu lançamento ao abrigo da Parceria Global para Investimentos e Infraestruturas na Cimeira de 2023 do G20 e esta quarta-feira anunciou mais de 560 milhões de dólares em novo financiamento, incluindo compromissos que se espera que venham a gerar pelo menos 200 milhões de dólares em capital adicional do setor privado, para projetos de infraestruturas no corredor, elevando para mais de 4 mil milhões de dólares o total dos investimentos dos Estados Unidos, lê-se no comunicado. Ainda de acordo com o comunicado da Casa Branca, o impacto transformador que o corredor Transáfrica do Lubito tem tido em fortalecer o acesso a minerais importantes necessários para a transição energética e conexão digital, fortalecendo a segurança alimentar, aumentando o comércio regional e fortalecendo comunidades locais ao longo do corredor. Investimentos públicos e privados ao alto nível ao longo do corredor Transáfrica do Lubito, concluiu a nota da Casa Branca. O presidente Biden terminou esta quinta-feira a visita à República de Angola, iniciada na segunda-feira, e está de regresso a Washington. Conheça a seguir o boletim meteorológico para as próximas 24 horas. Por aqui colocamos um ponto final à presente edição, por sinal a quarta da semana do Jornal da Noite aqui na MBC TV. Foi com muito prazer que trabalhamos para si. Fica o encontro marcado para amanhã, pontualmente às 20 horas. Até lá, fique bem e tenha a continuação de uma boa noite na nossa companhia.